Bom dia. Hoje nós vamos tratar da Guerra da Cisplatina, que aconteceu entre 1825 e 1828. A Cisplatina é onde é hoje o Uruguai, né, que pertenceu ao Brasil. Então vamos entender um pouco essa história. Em 1680, Manuel Lobo, né, saindo do Brasil, do Rio de Janeiro, fundou a colônia do Sacramento, né, cidade do Uruguai. Então quem vai lá, os brasileiros que gostam de visitar o Uruguai, vão lá e muitos têm surpresa saber que Colônia do Sacramento, cidade histórica uruguaia, tombada pelo patrimônio histórico, foi fundada por portugueses, foi fundada por Manuel Lobo. Manuel Lobo era um herói da Guerra da Restauração, que foi a luta pela independência de Portugal contra a Espanha, lá nos episódios que remetem a 1640. Ele havia lutado na Batalha das Linhas de Elvas, uma grande vitória portuguesa contra os espanhóis. Então, Manuel Lobo lá fundou a Colônia do Sacramento. Todas essas expedições que Portugal e a Espanha também enviavam, guerra, funda a cidade, sempre tem padre junto. E lá, Manuel Lobo levou jesuítas lá junto, né? Isso não podiam brigar, mas a salvação das almas vinha sempre em primeiro lugar. Que eu me lembro, nem em Espanha nem em Portugal, tudo que eles faziam tinha padre junto, justamente para dar assistência nas guerras, fazer apostolado, fazer missões, etc. Outros tempos, né? Bom, e ali ficou então um posto avançado português. Aí poderia se perguntar, e os espanhóis não ficaram satisfeitos com essa história? Claro que não. Ali sempre foi motivo de disputa. No ano seguinte, os espanhóis invadem a Colônia do Sacramento, depois os portugueses expulsam os espanhóis de novo. No século XVIII, a Colônia do Sacramento trocou de mão várias vezes, os espanhóis invadem, Portugal retoma, então tem um tratado de paz que faz voltar para Portugal, quer dizer, uma coisa extremamente confusa e complexa lá na Bacia do Prata. E por que que os portugueses tinham tanto interesse ali na Bacia do Prata? Por causa do comércio, havia um comércio intenso entre hoje a região ali que seria hoje Buenos Aires, né? E depois, né, obviamente, do Uruguai, com o comércio daquela região e também de bens que desciam o rio Paraguai com o Rio de Janeiro, né, que a região era vinculada ao Rio de Janeiro. Então havia um comércio intenso lá, que envolvia vários tipos de mercadorias, né, inclusive vinho, também escravos, toda a sorte de produtos, era um vai e vem enorme. Tanto é que na independência do Brasil, no processo de independência do Brasil, no processo de independência da Argentina, que durante o processo era chamado de Províncias Unidas, chegou-se, né, a articular uma questão muito ligada a Carlota Joaquina, a uma união entre Brasil e a futura Argentina, na época chamada de Províncias Unidas, né? Tal era a forma que o comércio era intenso entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires. E no século XVIII, havia um outro interesse de Portugal na região de manter a Colônia do Sacramento, que era ter acesso à foz do Rio da Prata por causa da navegação no Rio Paraguai. Por quê? Porque os bandeirantes tinham expulsado os espanhóis da região de Corumbá, no século XVIII. E a ligação de Corumbá com o Rio de Janeiro não era feita por terra, era feita por rio e depois por mar, ou seja, de Corumbá se descia pelo Rio Paraguai, aí Paraná, Bacia do Prata, aí até subir pelo Atlântico, né, no rumo, obviamente, sul-norte, até chegar no Rio de Janeiro. A comunicação por terra era inviável. Então, a unidade do Brasil passava pela Bacia do Prata por causa do Mato Grosso. Essa vai ser uma questão muito importante na Guerra do Paraguai, que nós vamos ver futuramente. Então, Colônia do Sacramento era um lugar estratégico para Portugal.
Bom, aí com esse vai e vem chegou-se finalmente um acordo que a Coroa do Sacramento passaria ao controle espanhol em 1801, de modo definitivo. Porém, eclode as guerras napoleônicas, a França invade Portugal pelo território espanhol, Dom João VI vem para o Brasil, e aqui no Brasil, uma das primeiras medidas que ele faz é ordenar uma invasão da Cisplatina, não chamava Cisplatina na época, né? Ele que batizou de Cisplatina. E aí então as tropas brasileiras foram duas ondas principais de invasão, e aí até que em 1816, né, houve uma primeira invasão em 1811, depois aí até chegar na conquista definitiva em 1816 o Brasil conquista a região, batiza o nome de Cisplatina sob o controle de Francisco Lecor, que infelizmente abusou um pouco da autoridade de lá, gerando uma certa insatisfação dos futuros uruguaios, vamos chamar de uruguaios para facilitar, né? De uruguaios. Não que todos os uruguaios fossem contra o Brasil, alguns eram favoráveis. E essa divisão dos uruguaios pró-Brasil e dos uruguaios contra o Brasil vai continuar existindo até a Guerra do Paraguai, né? Então vai varrer muito tempo essa divisão de dois partidos, pró-Brasil, contra o Brasil, né? Então havia essa divisão lá no Uruguai que durou até a Guerra do Paraguai. E ali ficou então, província brasileira, havia uma forte presença de militares lá, então a situação estava relativamente tranquila. Aí o Brasil então fica independente, a Cisplatina enviou deputados para o Paraguai, então foi uma província com todos os direitos igual aos demais. Só que com a independência do Brasil, a tropa portuguesa que estava lá, houve um desentendimento entre a tropa portuguesa e a tropa brasileira também, mas não vamos entrar para não complicar demais. Aí a tropa portuguesa foi embora e o destacamento militar na Cisplatina diminuiu. E aí o Labarrera, que era o uruguaio lá contra o Brasil, né, contra os interesses do Brasil no lugar, liderou uma rebelião contra o Brasil, liderando o chamado Grupo dos 33 Orientais. Chama Orientais porque o Uruguai fica no lado oriental do rio de mesmo nome. Tanto é que o nome completo hoje do Uruguai é República Oriental do Uruguai, né? Então, aí o Labarrera, ele então liderou o Grupo dos 33 Orientais, que aí tiveram várias vitórias contra os brasileiros, começou então a Guerra da Cisplatina, em 1825. O Brasil, obviamente, reagiu, né? Enviou tropas e também houve campanhas pelo mar, ou seja, a Guerra da Cisplatina envolveu batalhas terrestres e batalhas navais. Só que o Dom Pedro I não teve o apoio esperado para essa guerra. Na realidade, houve um boicote dos liberais contra Dom Pedro I. Além do que o Brasil estava fragilizado economicamente, tinha sido desgastado na Guerra da Independência contra Portugal, todo aquele contingente de tropas portuguesas já tinha ido embora, então o Brasil, embora muito maior em área e população que o Uruguai, e que as Províncias Unidas, porque quando eclodiu a guerra de 1825, obviamente as Províncias Unidas, que é a Argentina, declarou apoio ao Labarrera, ou seja, as Províncias Unidas queriam a anexação do Uruguai, formar uma união entre Uruguai e Argentina. Então nós tínhamos três visões políticas, né? Não, três visões políticas. Uma do Brasil, reconquistar o Uruguai, vamos chamar agora de Uruguai. Aí os uruguaios eram divididos, uma minoria pró-Brasil e uma minoria contra o Brasil. Essa minoria contra o Brasil se dividia em dois campos. Um campo que queria independência e um campo que era um majoritário, que queria união com a Argentina. E a Argentina, obviamente, queria a união com o Uruguai. Então, a Argentina apoiou o Uruguai contra o Brasil nessa guerra da Cisplatina. Aí houve várias batalhas, acho que a mais sangrenta, morreram 1.200 brasileiros, houve batalha por terra, por mar,
O Brasil perdeu umas batalhas navais, até parecia que o Brasil ia perder tudo, porém, em 1827, o Brasil teve uma vitória impactante no mar, chamada Batalha de Monte Santiago, na qual então a Marinha Brasileira impôs um controle definitivo na foz do Rio da Prata. E na área terrestre, embora o Brasil tenha perdido a maioria do território, ele conseguiu ficar com Montevidéu e com Colônia do Sacramento. Porém, viu o Rio Grande do Sul ser invadido pelas tropas uruguaias e argentinas. E aí, quando chegou em 1828, a guerra chegou no impasse. Por quê? Porque o Brasil tinha controle de 2 cidades, mas não do resto, viu o Rio Grande do Sul ser ameaçado e tinha o controle do mar. Então a coisa ficou no impasse. Então, o Brasil, a Argentina e a Inglaterra, como a maior potência do mundo, sentaram para conversar, e aí então se chegou a um acordo que envolvia então a saída completa do Brasil do Uruguai, reconhecimento da independência do Uruguai. Ou seja, o Brasil ia perder o Uruguai, mas não ia entregar o Uruguai para a Argentina. Ele ficaria independente como um estado tampão. E ao mesmo tempo o Brasil teria o direito de navegar pela Bacia do Prata até Corumbá, que era um interesse estratégico, conforme eu comentei. Então, esse foi o desfecho da Guerra da Cisplatina. Uma pergunta que se poderia se fazer: olha, se o Brasil tinha o controle por mar, inclusive gerando prejuízos para Buenos Aires, se tinha o controle de 2 cidades principais, ele não poderia ter ganho a guerra, não? Poderia. Se o Brasil tivesse mais recursos financeiros, se não tivesse desgastado na Guerra da Independência com a indenização para Portugal, e se os liberais não tivessem boicotado Dom Pedro I, era bem possível, se não provável, que o Brasil tivesse ganho a guerra, já que o Brasil na época tinha mais de 4 milhões de habitantes e a Argentina e o Uruguai somados tinham 1/3 disso, né? Então, se houvesse mais empenho do Brasil, se não tivesse tido os boicotes, era possível que o Brasil vencesse a guerra, sim. Também se o Lecor não tivesse sido tão autoritário, né? Então, o Brasil podia ter ganho a guerra, sim. Não foi daquelas guerras que estava na cara que ia perder, não. O Brasil poderia ter ganho a guerra, mas não ganhou. A história é assim. E a guerra teve um desfecho muito ruim para o Brasil, não tanto pela perda do Uruguai, mas sim por problemas internos. O Brasil perdeu muito dinheiro, teve que emitir muita moeda, isso daí culminou na crise de 1829, uma forte desvalorização da moeda brasileira em relação à libra inglesa, que era então o dólar da época. Isso aí enfraqueceu demais Dom Pedro I, e uma das grandes causas da abdicação de Dom Pedro I foi a perda do Uruguai, tanto pelo que gerou a crise econômica como a perda do prestígio político, porque internamente os liberais acusaram Dom Pedro I de ter sido negligente na guerra, de ter sido incompetente na gestão da crise da Cisplatina, da guerra. Entre a população também ficou um mal-estar do Brasil ter perdido uma parte do território. Tudo isso abalou a credibilidade do Dom Pedro I. E também, como efeito, teve a crise econômica de 1829. Então, a Guerra da Cisplatina foi um desastre para o Brasil e para Dom Pedro I, né? Então, aqui ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.